Meu marido roubou US$ 180.000 do fundo universitário da nossa filha para fugir com sua amante de 26 anos. Meu nome é Olivia Smith. Tenho 38 anos, e o que vou contar a seguir mostrará exatamente como a justiça chega quando se tem provas irrefutáveis e um gênio da tecnologia de 12 anos ao seu lado. Que Emma, minha filha, fez em seguida levou o escritório do FBI em Denver a considerá-lo a coleta de provas civis mais brilhante do ano. Mark pensava que ser diretor financeiro de uma empresa da Fortune 500 o tornava intocável. Estava enganado. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Tudo começou naquela fatídica manhã de segunda-feira, quando descobri que nossa conta bancária estava completamente vazia. 15 anos. Esse foi o tempo que estive casada com Mark Smith, diretor financeiro de uma das empresas da lista Fortune 500 de Denver. Durante 15 anos, ouvi dizer que meu trabalho como enfermeira de UTI se resumia a limpar a sujeira deixada pelas pessoas, enquanto o trabalho dele de fato impulsionava o mercado. Eu já havia me acostumado com os comentários desdenhosos em jantares, nos quais ele me apresentava como Olivia, ela trabalha no hospital, antes de rapidamente direcionar a conversa para sua mais recente fusão ou aquisição. Nossa filha Emma era diferente. Aos 11 anos, ela foi reconhecida pelo Google acadêmico por seu projeto de pesquisa em perícia digital. Seu QI foi de 145, e ela aprendeu sozinha a programar em Python aos 8 anos de idade. Mark se gabava do gênio dela para seus colegas, atribuindo a si mesmo mérito por seus genes superiores. Mas em casa, ele mal notava suas conquistas, a menos que o fizessem parecer bem. Sinais de alerta estavam presentes há meses. As longas noites no escritório se transformaram em reuniões de emergência que surgiam durante a madrugada. Seu celular, que antes era deixado descuidadamente por aí, agora nunca saía do seu bolso. Cheiro de um perfume desconhecido, algo caro e floral que definitivamente não era meu. E aqueles telefonemas sussurrados às 2 da manhã que ele atendia em seu escritório em casa, com a porta trancada. Emma também percebeu. Ela começou a me deixar bilhetinhos. Mãe, com quem o papai está falando às 2 da manhã? E por que o papai apaga as mensagens de texto todas as noites? Eu as descartei, considerando-as apenas fruto da imaginação infantil descontrolada. Afinal, Mark controlava tudo. Nossas finanças, nossos investimentos, nosso futuro. Ele me dava um cartão de crédito para despesas domésticas como se eu fosse uma criança recebendo mesada. Você é enfermeira, Olivia, ele dizia sempre que eu perguntava sobre nossas contas. Não tente entender instrumentos financeiros complexos. É para isso que estou aqui. Assinei todos os papéis que ele me apresentou, confiando no homem que amei por 15 anos. Nosso acordo financeiro era simples. Segundo Mark, ele administrava tudo: plano de aposentadoria 401k, investimentos, poupança e até o fundo universitário da Emma. Esse fundo continha US$ 180.000, acumulados ao longo de 12 anos com a herança da minha mãe após seu falecimento por câncer. Mamãe tinha desejado especificamente esse dinheiro para a educação de Emma, e eu o vi crescer com juros compostos. O único ponto positivo em nosso casamento cada vez mais frio. As carteiras de investimento exigem otimização constante. Mark me dava sermões sempre que eu pedia detalhes. Você não entenderia os derivativos e as estratégias de hedge envolvidas. A condescendência transbordava de cada palavra. Eu tinha acesso a uma conta corrente para compras de supermercado e para as atividades da Emma. Tudo mais exigia a assinatura dele. Em seguida, chegou Jessica, de 26 anos. Formada em MBA por Harvard, foi contratada como assistente executiva de Mark há 6 meses. Loira, elegante e fluente na linguagem da riqueza que Mark tanto admirava. Ela aparecia em nossa casa nos fins de semana para tratar de assuntos urgentes de trabalho, seus saltos de grife fazendo barulho no piso de madeira enquanto eu servia café de uniforme, depois de um turno de 12 horas. A Jéssica entende de diversificação de portfólio, comentou Mark certa noite, comparando-a a mim sem nem tentar disfarçar. Nem todo mundo consegue compreender conceitos financeiros avançados. Jéssica sorria docemente, tocando o braço de Mark enquanto revisavam relatórios que, aparentemente, não podiam esperar até segunda-feira. Os aparelhos eletrônicos da nossa casa começaram a apresentar comportamentos estranhos mais ou menos na mesma época. Emma, sempre detetive, notou um tráfego incomum em nosso roteador doméstico. Pacotes de dados sendo roteados para servidores nas Ilhas Cayman em horários estranhos. Mãe, alguém está usando uma VPN para ocultar transações financeiras, ela me disse certa noite, mostrando-me registros que eu não entendia. E estão fazendo isso do computador do papai. Eu deveria ter escutado. Em vez disso, disse para ela se concentrar no projeto da feira de ciências e parar de bisbilhotar. Afinal, Mark era um executivo financeiro. Servidores offshore provavelmente eram normais, certo? Emma não era apenas inteligente.
Ela era excepcional de maneiras que deixavam outros pais desconfortáveis. Aos 12 anos, ela já havia vencido a Feira Nacional de Ciências com um projeto sobre perícia digital e recuperação de dados em sistemas de nuvem. Os juízes disseram que sua compreensão rivalizava com a de estudantes de pós-graduação. Ela montou seu próprio computador aos 9 anos. Escreveu seu primeiro programa de criptografia aos 10 e agora passava as noites aprendendo sobre segurança de redes por diversão. Mãe, fiz backup de todos os e-mails do papai, ela comentou casualmente certa noite enquanto eu preparava o jantar. Só por precaução, sabe? Tipo se o laptop dele pifar. Quase não reparei, estava concentrada em não queimar o frango enquanto Mark criticava minhas escolhas de tempero da sala de estar. Naquela quinta-feira, minha amiga da faculdade, Raquel Morrison, veio jantar. Ela havia se tornado advogada especializada em crimes financeiros, com foco em fraudes de colarinho branco. Mantivemos uma relação próxima apesar de nossos caminhos diferentes. Ela, com seus ternos de grife, discutindo casos. De Jaluco, salvando vida. Tem algo estranho com Mark, disse Raquel baixinho enquanto ele atendia mais uma ligação misteriosa. O jeito que ele fala de dinheiro, essas empresas offshore que ele menciona. Olivia, eu já vi esse padrão antes. Ele só está estressado com os relatórios trimestrais. Eu o defendi, a esposa leal até o fim. Raquel me entregou seu cartão de visitas. Conheço pessoas no escritório do FBI em Denver. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, me ligue. Ela fez uma pausa, observando Mark pela janela da cozinha enquanto ele caminhava de um lado para o outro no quintal, gesticulando freneticamente ao telefone. E talvez peça para Emma guardar aqueles backups de e-mail que ela mencionou, só por precaução. Os registros do roteador que Emma me mostrou semanas atrás de repente pareceram menos inocentes. Ela havia destacado padrões, transferências regulares todas as terças e quintas-feiras às 3 horas da manhã, sempre para os mesmos endereços IP em paraísos fiscais conhecidos. Mãe, foi exatamente isso que estudamos no meu projeto de ciência forense. É um exemplo clássico de lavagem de dinheiro. Conferência em Singapura por 2 semanas, anunciou Mark naquele domingo, sem sequer levantar os olhos do celular. Negociações cruciais de fusão não podem ser adiadas. Por coincidência, Jéssica havia solicitado uma licença pessoal urgente no mesmo dia, segundo Emma, que de alguma forma conseguiu acessar o calendário público da empresa. Minha filha me mostrou a tela do laptop dela. 2 passagens reservadas em nome do senhor e da senhora Thompson, de Denver para Nassau, Bahamas. Primeira classe, compartida na terça-feira. Mãe, isso não é Singapura, disse Emma, com sua voz firme e séria de 12 anos. E o Instagram da Jéssica mostra ela comprando biquínis com a hashtag Island Getaway. Meu estômago embrulhou, mas reprimi a suspeita. Mark via Java Constantment. Isso era normal. Estava tudo bem. Na noite de segunda-feira, ouvi o cofre do escritório dele fechar com seu bip característico. Mark nunca me deu a combinação. Documentos financeiros que exigem autorização de segurança, explicou ele. Na manhã de terça-feira, ele já havia partido antes do amanhecer, deixando apenas um bilhete, partida antecipada de emergência. Ligarei de Singapura. Fui preparar o café da manhã para Emma e a encontrei já em frente ao computador. Mãe, papai sacou 50 mil em dinheiro ontem. O banco enviou uma notificação para a conta da família. Ela virou a tela na minha direção. E o passaporte dele sumiu do cofre. Como você sabe o que tem no cofre? Da mesma forma que sei que ele pegou os cartões de crédito de emergência e as joias da minha mãe que estavam com a minha avó. Ela mostrou um vídeo no celular, do escritório de Mark, gravado pelo detector de fumaça. Instalei uma câmera no mês passado por segurança. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu celular. O aplicativo do banco exigia reconhecimento facial. Mark havia configurado assim por segurança. Mas quando finalmente abriu, meus piores medos se materializaram. A notificação estava lá, como uma sentença de morte. Grande saco é concluído. $180.000 do Fundo Universitário Emma Smith. Se não foi você, entre em contato conosco imediatamente. US Cifrão 180.000.12 anos de economia, sacrifício e planejamento, perdidos em uma única assinatura falsificada. O último desejo da minha mãe, de que Emma tivesse acesso à educação, evaporou-se como a névoa da manhã. Liguei para o telefone de Mark com os dedos trêmulos. O número que você discou não está mais em serviço. Meus joelhos fraquejaram.
Afundei no chão da cozinha, ainda segurando meu celular quando o e-mail chegou. Era a conta pessoal do Mark. Assunto. Acabou. Olivia, quando você ler isso, eu já terei ido embora. 15 anos fingindo que você era suficiente acabaram. Você é enfermeira. Limpa comadres e recebe ordens. Jéssica entende minha visão, minhas ambições. Ela é minha igual, não um fardo. Peguei o que era meu, inclusive o dinheiro. Emma é inteligente o suficiente para conseguir bolsas de estudo de qualquer forma. Não tente me encontrar. Você não vai conseguir. A foto em anexo mostra os dois no aeroporto. Jéssica usando um anel de diamante enorme. Ambos segurando taças de champanhe na sala VIP da primeira classe. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. O quarto girou enquanto eu encarava a foto do nosso casamento na parede. A jovem e cheia de esperança Olivia, com o vestido da avó, confiando em um homem que acabará de roubar o futuro da nossa filha. Eu queria gritar, atirar alguma coisa, desaparecer no chão. Mãe! A voz de Emma interrompeu meu devaneio. Ela se ajoelhou ao meu lado, surpreendentemente calma para uma menina de 12 anos cujo fundo para a faculdade acabará de desaparecer. Mãe, olha para mim. Emma, sinto muito. Seu dinheiro da faculdade. Mãe, eu estava me preparando para isso. Ela me ajudou a ficar de pé, suas pequenas mãos firmes. Lembra do meu projeto de ciência forense? Estou coletando evidências desde janeiro. Evidências. Emma. O quê? Ela abriu o laptop na bancada da cozinha, revelando uma pasta intitulada Evidências do Pai com dezenas de subpastas. Transferências financeiras, gravações de chamadas, trocas de e-mails, comunicações com Jéssica, 2 GB de dados, a mãe. Tudo o que precisamos para enterrá-lo. Emma folheava as pastas com a eficiência de uma investigadora experiente. 47 gravações de ligações telefônicas entre papai e Jéssica, disse ela, abrindo um arquivo de áudio. Esta é da última terça-feira. A voz de Mark ecoou pela cozinha. Falsificar a assinatura da Olivia é fácil. Ela assina tudo o que eu coloco na frente dela. Confia demais e é boba demais para fazer perguntas. Jéssica deu uma risadinha. E a poupança para a faculdade? A Emma não vai precisar para onde vamos. Além disso, a Olivia ganha $40.000 por ano limpando comadres. Ela não teria dinheiro para a faculdade mesmo. Fechei as mãos em punhos. Emma clicou em outra pasta. Capturas de tela de transferências bancárias. Ele tem transferido dinheiro para 5 empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Veja os nomes: MJS Holdings, Paradise Consulting, Thompson Ventures. Todas registradas nos últimos 6 meses. Como você, papai, usou nosso armazenamento em nuvem compartilhado? Mãe, ele se esqueceu que eu tinha acesso de administrador desde que ajudei a configurar. Ela abriu outro documento. Esta é uma troca de e-mails com Jéssica de 3 meses atrás. Assunto: Projeto Paraíso. Eles estão discutindo como lavar $2,3 milhões da empresa dele por meio de notas fiscais de consultoria falsas. Cada revelação me atingiu como um golpe físico. O homem com quem dividi a cama por 15 anos não era apenas um infiel. Ele era um criminoso. Emma, isto é, há quanto tempo você sabe? Desde janeiro, quando Raquel veio jantar e mencionou crimes financeiros, comecei a prestar atenção. Os padrões do meu pai coincidiam com tudo o que eu havia pesquisado na área forense. Ela abriu uma última pasta. Contato do FBI. Você contatou o FBI? Ainda não, mas enviei tudo para Raquel há 2 semanas. Ela disse para esperar até que o pai tomasse uma atitude. O rosto jovem de Emma endureceu com determinação. Mãe, ele roubou de nós, mas também roubou da empresa dele. Isso é crime federal. Isso dá pena de prisão. Eu sei que isso é chocante. Uma criança de 12 anos reunindo provas como um detetive experiente. Se essa história te deixou furioso, clique no botão curtir e comente abaixo. Você acha que as provas de Emma serão suficientes para o FBI agir? Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque o que vai acontecer a seguir naquela sala de reuniões onde Mark me humilhou uma vez vai ser absolutamente explosivo. Agora, deixe-me explicar como mobilizamos o FBI. Raquel chegou em menos de 1 hora. Seu BMW prateado entrando cantando pneus em nossa garagem. Ela entrou vestida a rigor como uma advogada. Terninho, pasta e uma expressão capaz de congelar o inferno.
Mostre-me tudo, ordenou ela. E Emma obedeceu, explicando cada prova com a precisão de uma promotora. Os olhos de Raquel se arregalaram a cada revelação. Isso não é apenas fraude, Olivia. É extorsão, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Seu marido pode pegar de 15 a 20 anos de prisão federal. Ex-marido, corrige, com a voz ganhando força. Raquel pegou o celular. Agente Thompson, é Raquel Morrison. Lembra do caso que mencionei? Temos provas suficientes para uma acusação de crime organizado. Ela fez uma pausa, ouvindo. Sim, 2,3 milhões. O suspeito está atualmente nas Bahamas, mas tem passagem de volta. Outra pausa. A reunião trimestral do conselho. Perfeito. Ela desligou e se virou para nós. A empresa de Mark realiza sua reunião trimestral em 72 horas. Toda a diretoria executiva e a alta gerência, cerca de 200 pessoas. O agente Thompson disse que, se conseguirmos que Mark confesse na frente de testemunhas, eles poderão prendê-lo imediatamente. Mas como é que a gente entra? Perguntei. Emma abriu uma mensagem no laptop. Mamãe ainda tem acesso ao prédio por ser cônjuge. O crachá está ativo até o divórcio ser finalizado. E Mark estará lá. Raquel deu um sorriso afiado e predatório. Ah, ele estará lá. Ele vai apresentar o relatório financeiro trimestral. O CEO solicitou especificamente a presença dele por e-mail ontem. Ela nos mostrou o celular. Meu contato na matriz confirmou. Mark não sabe que sabemos que ele está voltando mais cedo da viagem a Singapura. Isso é uma loucura, sussurrei. Isso é justiça, corrigiu Raquel. Emma, você pode criar uma apresentação? Algo que mostre claramente o rastro do dinheiro. Os dedos de Emma já deslizavam velozmente pelo teclado. Me dê 2 horas. A investigação de Emma revelou uma teia de enganos que me deu ânsia de vômito. Mãe, olha isso, disse ela, abrindo uma planilha complexa. Papai criou 5 empresas de fachada: MJS Holdings, Paradise Consulting, Thompson Ventures, Lighthouse Financial e Crystal Advisory. Cada uma delas cobrou da empresa dele por serviços de consultoria que nunca aconteceram. Os números eram impressionantes. $800 mil em faturas falsas ao longo de 3 anos. Cada transação foi cuidadosamente estruturada para se manter ligeiramente abaixo do limite de declaração de $10 mil. Ele achava que estava sendo esperto, explicou Emma, mas o padrão fica óbvio quando você agrega os dados. E a Jéssica? Perguntei, embora temesse a resposta. Comissão de 15% sobre cada transação fraudulenta. Emma me mostrou mensagens criptografadas entre eles. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Veja, ela até sugeriu usar criptomoeda para movimentar alguns fundos. Aqui está o endereço da carteira dela. Raquel inclinou-se sobre o ombro de Emma, anotando rapidamente. Com certeza, este é um caso de crime organizado. O FBI vai se divertir muito. Ela pegou o celular e começou a digitar rapidamente. Estou enviando isso para o agente Thompson agora. Eles vão querer verificar as assinaturas digitais. Emma clicou em outra aba. Também encontrei isto. O contrato do meu pai com a empresa inclui uma cláusula de moralidade e uma disposição específica sobre responsabilidade fiduciária. Se ele for condenado por crimes financeiros, eles podem reaver 5 anos de bônus. Quanto custa isso? $3, 7 milhões. A sala ficou em silêncio. Mark não tinha apenas roubado de nós. Ele tinha arriscado tudo por ganância e por um MBA de 26 anos. Tem mais, disse Emma baixinho. Encontrei correspondência sobre um seguro de vida que meu pai fez para mim no ano passado. $1 milhão, com Jéssica como beneficiária secundária depois dele. Meu sangue gelou. Ele fez um seguro de vida em nome da nossa filha. O rosto de Raquel escureceu. Precisamos agir rápido. Isso é maior do que pensávamos. O escritório do FBI no centro de Denver parecia surreal, como entrar em um seriado policial. Só que esta era minha vida. Agente Thompson revelou-se uma mulher negra alta, com olhos penetrantes e uma mente ainda mais afiada. Ela trouxe 2 contadores forenses que pareciam tomar planilhas no café da manhã. Senhora Smith, o que sua filha compilou aqui é extraordinário, disse o agente Thompson, analisando os arquivos de Emma em várias telas. Temos investigado padrões semelhantes na empresa de Mark, mas isso explica tudo.
Os peritos contábeis verificaram cada transação, cruzando as informações com bancos de dados federais. As gravações de voz são admissíveis, confirmou um dos analistas após a realização da análise de áudio. O padrão de voz corresponde ao de Mark Smith com 99,7% de certeza. Vocês conseguem congelar o dinheiro roubado? Perguntei. Já estamos em processo. Rastreamos $500 mil até uma conta em Nassau. As autoridades das Bahamas estão a cooperar. O restante encontra-se em contas nacionais que podemos bloquear imediatamente após a detenção. O agente Thompson apresentou um cronograma. Mas eis o nosso problema. Mark tem uma passagem de Nassau para Dubai daqui a 5 dias. Os Emirados Árabes Unidos não têm tratado de extradição conosco. Então, só temos uma chance, resumiu Raquel. Exatamente. A reunião do conselho é a nossa oportunidade. Precisamos que ele confesse diante de testemunhas, com depoimento registrado. Você consegue fazê-lo confessar a falsificação e a fraude? Emma levantou a mão como se estivesse na escola. Eu posso ajudar com isso. Papai sempre me subestima. Se mamãe o confrontar sobre o fundo para a faculdade, o ego dele não vai deixá-lo negar. Ele vai querer se gabar. O agente Thompson observou minha filha de 12 anos com um respeito recém-descoberto. Você pensou bem nisso. Tive 6 meses para planejar, respondeu Emma simplesmente. Teremos agentes no saguão e na garagem. No momento em que ele confessar, entraremos em ação. Ela me entregou um cartão de visitas. Meu número direto. Se algo parecer errado, ligue imediatamente. Seu crachá de acesso de cônjuge ainda está ativo, confirmou Raquel, olhando para o sistema de segurança corporativo em seu laptop. Mark nunca pensou em revogá-lo. Típico de arrogância. Estávamos sentados no escritório em casa da Raquel, planejando a abordagem. Emma havia criado uma apresentação devastadora em PowerPoint intitulada Alerta de Integridade Financeira, Detecção de Fraude Interna, que parecia profissional o suficiente para ser um relatório de auditoria oficial. Cada slide construía o caso metodicamente. Empresas de fachada, faturas falsas, transferências de dinheiro, tudo com assinatura digital de Mark. A reunião trimestral começa pontualmente às 10 horas, disse Raquel, abrindo a pauta. Mark fará sua apresentação às 10h15. Você precisará interrompê-lo antes que ele termine. O CEO, William Harrison, é extremamente rigoroso com a ética. Ele demitiu o próprio cunhado por fraude em despesas. Ele lhe dará a palavra se você mencionar má conduta financeira. Emma abriu o Instagram no celular. A Jéssica acabou de postar uma foto das Bahamas. Olha só! A imagem mostrava a mão dela exibindo um enorme anel de diamante com a legenda Paraíso encontrado com meu amor eterno #Vidanailha #Novos Começos. O anel devia valer uns $50 mil. O dinheiro da faculdade da Emma se transformou em joias para Jéssica. Meu maxilar se contraiu. Mãe, você precisa ver isso. Emma mudou de tela. Papai acabou de postar no LinkedIn sobre as metas do 3º trimestre e o desempenho excepcional da equipe. Ele está de volta a Denver. A arrogância é inacreditável. Raquel elaborou um plano B se a segurança tentar impedi-los. Estarei no estacionamento com uma ordem judicial para divulgação financeira emergencial. O agente Thompson terá 3 equipes de prontidão, no saguão, no estacionamento e na rua. E se ele fugir? Perguntei. Para onde ele vai? No momento em que você começar essa apresentação, Emma vai enviar tudo para o portal de denúncias da SEC. Mesmo que ele chegue até o elevador, seus bens serão congelados, seu passaporte será sinalizado e todas as agências de aplicação da lei no Colorado terão a foto dele. Passei o dedo pelo crachá de cônjuge. Este pedaço de plástico seria minha chave para a justiça. Na noite anterior ao confronto, eu não conseguia parar de tremer. Minhas mãos tremiam enquanto eu estendia meu único terno azul marinho, aquele que Mark me deu no Natal passado, dizendo que eu precisava estar apresentável nos eventos da empresa dele. A ironia não me passou despercebida. Mãe! Emma me encontrou sentada no chão do meu quarto às 2 da manhã, cercada por provas impressas. Você está bem? E se eu congelar? E se a segurança me expulsar antes que eu consiga falar? E se, mãe, para? Ela sentou-se ao meu lado, essa menina de 12 anos com uma alma antiga. Você salva vidas todos os dias na UTI. Você já fez RCP enquanto famílias gritavam com você. Você já manteve a calma quando pacientes tiveram paradas cardíacas.
Esta é apenas mais uma emergência. Só que desta vez, você está nos salvando. Ela tinha razão. Eu já tinha encarado a morte dezenas de vezes de uniforme médico. Eu poderia encarar meu ex-marido de terno. Além disso, acrescentou Emma, abrindo o laptop. Olha o que eu encontrei. Era um e-mail que Mark enviou para Jessica há 3 meses. Olivia é fraca e estúpida demais para revidar. Ela não tem coragem para um confronto. Meu tremor cessou. A raiva se cristalizou em determinação. Raquel enviou uma mensagem às 6 horas da manhã. O juiz assinou a ordem de divulgação de emergência. O FBI está posicionado. Seu crachá foi escaneado na entrada da garagem ontem. Ainda está ativo. Sinal verde. Pratiquei minha frase de abertura em frente ao espelho. Sr. Harrison, tenho provas de fraude interna que custou milhões a esta empresa. Emma me abraçou na porta. Papai sempre disse que você era apenas uma enfermeira. Mostre a ele o que uma enfermeira pode fazer quando alguém ameaça seu filho. Raquel manteria Emma em segurança em seu escritório, monitorando tudo pelo aplicativo de gravação do meu celular. O agente Thompson confirmou que 3 equipes estavam prontas. Dirigir até o prédio da empresa de Mark, aquele que eu visitará dezenas de vezes como a esposa submissa. Hoje seria diferente. Hoje eu não estava pedindo permissão. Meu celular vibrou quando estacionei na garagem. Número desconhecido, prefixo internacional. Pare agora ou Emma vai se arrepender. Você não tem ideia com quem está lidando. A voz de Jéssica tentava soar ameaçadora, mas falhava devido ao pânico. Meu instinto materno despertou. Se você tocar na minha filha, estou nas Bahamas, seu idiota. Mas o Mark tem contatos. Pessoas que podem fazer os problemas desaparecerem. Recue, aceite a derrota e todos ficarão em segurança. Fiz uma captura de tela da ameaça e a encaminhei para a agente Thompson. A resposta dela foi imediata, gravando tudo. Isso é intimidação de testemunha. Jéssica acaba de aumentar sua pena em 5 anos. Emma está segura com Raquel e 2 agentes. Outra mensagem, desta vez de Mark. Olivia, você está cometendo um erro. Desista agora e eu devolvo metade do fundo universitário. Esta é minha oferta final. Metade. Ele estava tentando negociar depois de roubar tudo. Respondi por mensagem. Te vejo na sala de reuniões. Meu telefone tocou imediatamente. A voz de Mark, pela primeira vez em 5 dias, deslizou pelo alto-falante. Seu idiota, você não tem ideia do que sou capaz. Vou te afundar em honorários advocatícios. Vou garantir que você nunca mais veja a Emma. Eu vou, Mark, interrompi, com a voz firme como quando anuncio o óbito de pacientes. Você se esqueceu de algo. Estou gravando esta ligação. Você acabou de me ameaçar, e o agente Thompson do FBI está ouvindo isso agora. Você também se esqueceu de que Emma herdou a inteligência da minha mãe, não a sua arrogância. Te vejo em 15 minutos. Desliguei o telefone e conferi minha aparência no espelho. Terno azul marinho passado a ferro, pasta de provas na mão, crachá de cônjuge preso ao paletó. Uma mensagem da Emma. Mãe, ele acabou de entrar no prédio. Sala de conferências 4201. Estou acompanhando as imagens de segurança com o agente Thompson. Você consegue. Minha pequena gênia, de alguma forma, havia acessado as câmeras de segurança do prédio. Claro que sim. A subida de elevador até o 42º andar pareceu interminável. Cada andar que passava martelava meu coração com mais força. Quando as portas se abriram, pude ouvir a voz de Mark ecoando da sala de conferências. O 3º trimestre superou todas as projeções. Nossas estratégias financeiras resultaram em um aumento de 17% na receita líquida. Espiei através da parede de vidro. Lá estava ele, meu marido há 15 anos, de pé na cabeceira de uma enorme mesa de conferência, com seu terno Armani de $5.000, apontador laser na mão, comandando a sala como se não tivesse acabado de roubar o futuro da nossa filha. CEO, William Harrison, estava sentado, fazendo anotações. 200 funcionários de alto escalão lotavam a sala, alguns encostados nas paredes. Mark passou os slides clicando, cada um deles uma mentira construída com dinheiro roubado. Nossas parcerias de consultoria têm sido particularmente frutíferas, disse ele, e eu quase ri. Essas parcerias eram, na verdade, empresas de fachada. A segurança me viu. Um guarda jovem se aproximou. Senhora, este é um andar de acesso restrito. Mostrei meu crachá de cônjuge. Olivia Smith,
esposa de Mark Smith. Tenho informações urgentes para o Sr. Harrison a respeito de má conduta financeira. O guarda hesitou, falando pelo rádio. Através do vidro, vi Mark parar no meio da frase, seus olhos encontrando os meus. A cor sumiu de seu rosto. Deixe-a entrar. A assistente de Harrison apareceu de repente. O Sr. Harrison recebeu uma denúncia anônima esta manhã sobre irregularidades financeiras. Ele estava esperando que alguém se apresentasse. Emma, minha filha brilhante, enviou ao CEO exatamente as informações necessárias para prepará-lo para este momento. Mark tentou continuar sua apresentação, mas sua voz vacilou. Como eu estava dizendo, nossas parcerias. Abri a porta. 200 cabecas se viraram. A sala ficou em silêncio. Sr. Harrison, eu disse, com a mesma autoridade que usava ao coordenar equipes de trauma. Preciso de 5 minutos do seu tempo. Trata-se dos 2,3 milhões de dólares que sumiram das contas da sua empresa. É agora. O momento em que tudo muda. Estou numa sala com 200 testemunhas, meu marido criminoso a 3 metros de distância e o FBI à espera no saguão. O que você faria nessa situação? Comente justiça se você acha que Mark merece o que está por vir ou misericórdia se você acredita em segundas chances. Por favor, clique no botão curtir e compartilhe esta história com quem precisar saber que é possível se defender contra o abuso. Agora, deixe-me contar como destruir Mark com a própria arrogância dele. Esta é minha esposa, disse Mark rapidamente, forçando uma risada que não enganou ninguém. Ela está sob um estresse tremendo. Olivia, devemos conversar sobre isso em particular. Não. William Harrison se levantou, sua presença atraindo atenção imediata. Se houver irregularidades financeiras na minha empresa, quero saber. Senhora Smith, por favor, continue. Mark deu um passo em minha direção. Olivia tem enfrentado problemas de saúde mental. Ela não entende, entendo perfeitamente. Conectei meu laptop ao sistema de apresentação. A apresentação de PowerPoint de Emma substituiu a de Mark na tela. Entendo que você criou 5 empresas de fachada. Entendo que você desviou 2,3 milhões de dólares por meio de taxas de consultoria fraudulentas. E entendo que você falsificou minha assinatura para drenar o fundo universitário da nossa filha. Ouviram-se exclamações de espanto percorrerem a sala. Diretor financeiro, chefe de Mark, levantou-se bruscamente. Mark, do que ela está falando? Ela está mentindo. Ela está ressentida com o nosso divórcio. E cliquei para o próximo slide. MJS Holdings Incorporated nas Ilhas Cayman, janeiro de 2024. Paradise Consulting, fevereiro de 2024. Thompson Ventures, março de 2024. Cada nome constava nos documentos de incorporação contendo a assinatura digital de Mark. Reconhece isso, Mark? Deveria. Você tem cobrado deles por serviços que não existem. O rosto de Harrison escureceu. Mark, sente-se agora. Mas Mark permaneceu de pé, com o rosto alternando entre pânico, raiva e cálculo. Esta informação foi obtida ilegalmente. Não é admissível. Na verdade, eu disse, pegando meu celular. Tudo foi acessado legalmente através do nosso armazenamento em nuvem familiar compartilhado. Nossa filha de 12 anos encontrou tudo. A mesma filha cujo fundo universitário você roubou. O conselheiro jurídico já estava ao telefone, provavelmente ligando para o departamento jurídico. A sala fervilhava de sussurros. Senhora Smith, disse Harrison, com a voz mortalmente calma. A senhora tem provas dessas alegações? Sorri pela primeira vez em dias. Tenho 47 gravações de chamadas telefônicas, 800 mil dólares em faturas falsas e o agente do FBI Thompson esperando no seu saguão. Preciso de 5 minutos para salvar sua empresa de um escândalo que vai virar notícia em todo o país, anunciei, com a voz firme apesar de 200 olhares fixos em mim. Mark avançou bruscamente. Segurança, retirem-na daqui. Sente-se. A ordem de Harrison estalou como um chicote. Senhora Smith, a palavra é sua. O conselheiro jurídico se levantou. Senhor Harrison, precisamos contatar as autoridades policiais imediatamente. Já está tudo resolvido, eu disse, mostrando o cartão do agente Thompson. O FBI está investigando há semanas. Eles estão lá embaixo com mandados de prisão. O rosto de Mark passou de vermelho para branco. Você chamou o FBI para mim. Cuidado com a linguagem, Sr. Smith.
disse Harrison friamente. Por enquanto, o senhor ainda está na minha sala de reuniões. Analisei metodicamente cada prova, com uma voz clínica e distante. O mesmo tom que usava ao explicar diagnósticos fatais às famílias. 15 de fevereiro, pagamento de $150 mil a Paradise Consulting para análise de mercado. Segue a fatura. O documento apareceu na tela assinado digitalmente por Mark Smith. Exceto que o endereço registrado da Paradise Consulting é uma caixa postal nas Ilhas Cayman, e sua única funcionária é Jessica Walsh, assistente executiva de Mark. A foto profissional de Jessica apareceu ao lado de sua assinatura nos documentos fraudulentos. Várias pessoas que a conheciam ficaram boquiabertas. 22 de março, pagamento de $200 mil a Thompson Ventures para planejamento estratégico. A empresa foi constituída 3 dias antes da emissão da fatura. O documento de planejamento foi entregue. Cliquei novamente, plagiado integralmente de um relatório da McKinsey de 2019 disponível gratuitamente online. O consultor jurídico digitava furiosamente em seu laptop, conferindo cada transação. Seu rosto se contorcia em horror a cada confirmação. Reproduzi outra gravação. A voz de Mark, presunçosa e clara. O fundo para a faculdade foi o mais fácil. Olivia assina tudo que eu coloco na frente dela. Uma assinatura falsificada e $180 mil se transformam no nosso fundo paradisíaco. Emma pode fazer empréstimos estudantis como todo mundo. Uma mulher na primeira fila cobriu a boca em sinal de repulsa. Ele roubou do próprio filho. 10 de abril, continuei. Mark acessou o fundo fiduciário da nossa filha, criado pela minha falecida mãe para a educação de Emma. Este é o comprovante de saque falsificado. Minha assinatura, obviamente copiada, apareceu na tela ao lado da minha assinatura verdadeira para comparação. Esta é a assinatura verdadeira. Até uma criança conseguiria ver a diferença. Mark levantou-se de repente. Não preciso ouvir esse ataque à minha reputação. Sim, você precisa. A voz de Harrison era gélida. Segurança, certifique-se de que o Sr. Smith permaneça nesta sala. 2 guardas se posicionaram para bloquear as saídas. A compostura de Mark finalmente se desfez por completo. Isso é uma armação. Olivia sempre teve inveja do meu sucesso. Ela é só uma enfermeira. Ela não entende de instrumentos financeiros complexos. Só uma enfermeira? Abri a próxima gravação, com as mãos firmes no mouse. Vamos ouvir o que você realmente pensa sobre isso. A voz de Mark ecoou pela sala novamente, desta vez falando com Jessica. Olivia é burra demais para entender o que estamos fazendo. Ela passa os dias limpando bundas e recebendo ordens de médicos. Ela não reconheceria um crime financeiro nem se eu escrevesse desfalque na testa dela. É por isso que me casei com ela. Bonita o suficiente para ficar bem em eventos. Burra o suficiente para nunca me questionar. Jessica deu uma risadinha. E eu sou esperta o suficiente para te ajudar a conseguir o que você merece. Cada centavo e muito mais, querida. Olivia pode continuar com o emprego de enfermeira de salário mínimo enquanto nós vivemos como reis. A sala entrou em alvoroço. Várias mulheres pareciam prontas para atacar Mark fisicamente. Harrison ergueu a mão pedindo silêncio. Isso foi tirado de contexto. Mark estava suando em seu terno Armani. Qual parte? Perguntei. A parte em que você me chamou de estúpido ou a parte em que você admitiu crimes financeiros com sua amante? Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Raquel. Jéssica acabou de ser presa no aeroporto de Nassau. Ela já está pedindo um acordo. A propósito, anunciei, Jessica Walsh acaba de ser presa nas Bahamas. Ela está oferecendo total cooperação em troca de redução das acusações. As pernas de Mark Parecerem Cedar. Ele desabou na cadeira. Ela não faria isso. Estamos noivos. Com um anel comprado com o dinheiro da faculdade da minha filha. Cliquei na publicação de Jessica no Instagram, com o diamante de $50 mil brilhando na tela. Este anel foi postado ontem com a legenda: Paraíso encontrado com meu amor eterno. Acho que o paraíso agora é uma cela federal. William Harrison pegou o telefone, com uma expressão impassível. Me passem o FBI agora. Não precisa, eu disse, enviando uma mensagem para o agente Thompson. Eles já estão aqui. As portas da sala de conferência se abriram com uma precisão dramática.
O agente Thompson entrou acompanhado de 4 agentes federais, todos com seus distintivos visíveis e semblantes sérios. A sala inteira parecia prender a respiração. Mark Smith. A voz do agente Thompson transmitia absoluta autoridade. Mark tentou uma última cartada desesperada. Quero meu advogado. Isso é uma armadilha. Minha esposa, ex-esposa, me incriminou. Sr. Smith, temos mandados de prisão contra o senhor por acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha. A agente Thompson acenou com a cabeça para sua equipe. Também temos a confirmação das autoridades das Bahamas de que Jessica Walsh está sob custódia e concordou em cooperar totalmente. O rosto de Mark se desfez. Ele olhou para mim com puro desespero. Olivia, por favor, pense na Emma. Pense no que isso vai causar a ela. Estou pensando na Emma, respondi, com a voz firme como um monitor cardíaco. Estou pensando em como a brilhante coleta de provas dela vai colocar o pai dela na prisão federal, onde ele merece estar. Estou pensando em como ela nunca mais vai ter que ouvir você chamar a mãe dela de estúpida. Estou pensando em como o FBI considerou o trabalho dela excepcional e o MIT quer publicar a história dela. Levante-se, Sr. Smith, ordenou o agente Thompson. Mark estava de pé, com as pernas trêmulas. O agente puxou as algemas, o metal refletindo a luz que entrava pelas janelas que iam do chão ao teto. Mark Smith, você está preso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O clique das algemas ecoou pela sala silenciosa. 200 testemunhas assistiram à prisão do homem que havia roubado milhões, na mesma sala de reuniões onde outrora fora celebrado. Olivia, disse Mark pela última vez. Me desculpe. Eu sinto muito, guarde isso para o juiz. As algemas se fecharam com um clique que pareceu ecoar por todo o meu casamento. 15 anos terminando em metal frio e meus direitos Miranda. Tudo o que você disser poderá e será usado contra você em um tribunal. A voz do agente Thompson era metódica, ensaiada, enquanto os pulsos de Mark eram presos atrás das costas. William Harrison se levantou, sua voz rompendo o silêncio atônito. Mark Smith, você está demitido imediatamente. A segurança irá esvaziar seu escritório sob supervisão do FBI. Suas contas corporativas estão bloqueadas enquanto a investigação estiver em andamento. A sala se encheu de sussurros. Celulares apareceram apesar das normas da empresa. Em segundos, a prisão de Mark estava sendo transmitida ao vivo por pelo menos uma dúzia de funcionários. Ouvi alguém sussurrar, isso vai viralizar. Mark fez uma última tentativa de manipulação, com lágrimas chegando a se formar em seus olhos. Olivia, por favor, por Emma. Ela precisa do pai dela. Não, eu disse, endireitando a postura como não fazia há anos. Ela precisa de honestidade. Ela precisa de justiça. Ela precisa saber que roubar tem consequências, que mentir tem consequências, que trair a família tem consequências. Você a ensinou isso hoje, Mark, só que não da maneira que você pretendia. O consultor jurídico geral veio até mim. Senhora Smith, em nome da empresa, peço desculpas. Deveríamos ter percebido isso. O conselho vai querer lhe agradecer pessoalmente. Várias funcionárias começaram a aplaudir. Depois, outras se juntaram. Quando o agente Thompson conduziu Mark em direção à porta, metade da sala estava aplaudindo. Uma mulher gritou, obrigada por serem corajosos. No instante em que as portas do elevador se fecharam, a sala explodiu em atividade. Agentes do FBI invadiram o escritório de Mark, recolhendo computadores e arquivos em caixas. O consultor jurídico estava em 3 telefones simultaneamente, provavelmente tentando minimizar os danos causados aos investidores e à mídia. William Harrison aproximou-se de mim pessoalmente, estendendo-me a mão. Senhora Smith, o que a senhora fez hoje exigiu uma coragem incrível. A empresa lhe deve uma enorme gratidão. Eu só queria o dinheiro da faculdade da minha filha de volta, eu disse, de repente exausta à medida que a adrenalina passava. Você vai receber. A empresa garantirá a restituição integral imediatamente, independentemente de quanto tempo o processo federal levar. Ele me entregou seu cartão de visitas. Nossa equipe jurídica entrará em contato. Também cobriremos todas as despesas que você teve com relação a este assunto. Uma executiva sênior me abraçou inesperadamente. Meu ex-marido fez algo parecido, mas eu nunca tive provas para comprovar. Você é uma heroína para todas as mulheres que sofreram abuso financeiro. Outra mulher colocou seu cartão de visitas na minha mão.
Eu dirijo uma organização sem fins lucrativos voltada para a educação financeira. Gostaríamos muito que você falasse sobre como identificar abusos financeiros. Meu celular vibrava sem parar. Rachel mandando atualizicos. Emma perguntando se eu estava bem. Repórteres que, de alguma forma, tinham conseguido meu número. Alguém me mostrou o celular. A hashtag #JusticeForOlivia já estava em alta, com o vídeo da prisão alcançando 2 milhões de visualizações em 30 minutos. Diretor financeiro, antigo chefe de Mark, aproximou-se hesitante. SRA Smith, lamento profundamente. Havia sinais que eu deveria ter percebido. O conselho autorizou uma auditoria forense imediata de todas as operações financeiras. Certifíquese de verificar todos que se reportavam a Mark, aconselhei. Minha filha encontrou evidências de que pelo menos 2 outros funcionários sabiam sobre as empresas de fachada. Seu rosto empalideceu ainda mais. Sim, nós iremos. Obrigado. Enquanto eu recolhia meu laptop, o agente Thompson retornou. Senhora Smith, precisamos que a senhora compareça ao prédio federal amanhã para prestar depoimento completo. Traga Emma. O promotor quer conhecer sua filha, que é uma pessoa extraordinária. Do lado de fora do prédio, Emma e Raquel esperavam ao lado do BMW de Raquel. No momento em que Emma me viu, correu para os meus braços. Mãe, as transmissões ao vivo estão por toda parte. A foto do papai já está no site da CNN. Ela recuou, analisando meu rosto. Você está bem? Agora estou. Eu a abracei com mais força. Essa menina brilhante de 12 anos que nos salvou. Você conseguiu. Eminência, suas provas o colocaram atrás das grades. Nós conseguimos, corrigiu ela. Eu reuni as provas, mas você teve a coragem de apresentá-las. Você se levantou diante de 200 pessoas e lutou por nós. Raquel se juntou ao nosso abraço. Essa foi a refutação mais impressionante que já vi. A Faculdade de Direito de Harvard vai usar esse caso como exemplo por décadas. Ela recuou, sorrindo. Além disso, o advogado da Jéssica acabou de ligar. Ela está desistindo de tudo. Contas offshore, outros funcionários envolvidos, até mesmo o plano do Mark de fugir para Dubai na semana que vem. Mãe, olha. Emma me mostrou o celular. Uma mensagem do periódico Ethics and Technology do MIT. Seria uma honra publicar sua história sobre perícia digital e justiça familiar. Os repórteres começaram a se reunir, depois de descobrirem onde tínhamos estacionado. Uma delas gritou: Senhora Smith, como se sente por ter flagrado seu marido? Emma deu um passo à frente antes que eu pudesse responder, sua voz de menina de 12 anos carregando uma autoridade surpreendente. Minha mãe não apenas prendeu um criminoso. Ela mostrou a todas as mulheres que estavam assistindo que abuso financeiro ainda é abuso, e que sempre há uma maneira de revidar se você tiver as provas certas. Além disso, meu pai nos subestimou porque minha mãe é enfermeira e eu sou criança. Esse foi o maior erro dele. Rachel Asobio Bikesinho. Sua filha vai ser presidente um dia. Ou diretor do FBI, disse Emma seriamente. Depois de hoje, sei o que quero fazer da minha vida. Ajudar outras famílias a obter justiça por meio da perícia digital. Em 2 horas, a história se espalhou para além de qualquer coisa que pudéssemos ter imaginado. O vídeo da prisão de Mark teve 5 milhões de visualizações e continua a subir. A hashtag #JusticeForOlivia ocupou o primeiro lugar nos trending topics nacionais, com hashtag #EmaDeGênios logo atrás. Enquanto nos levava para o escritório, Raquel atendeu ligações de todos os principais veículos de comunicação. O programa Good Morning America quer uma exclusiva. A CNN está oferecendo um especial no horário nobre. O Today Show está praticamente implorando. Meu celular mostrava 847 mensagens não lidas. Ex-colegas, parentes distantes, pessoas com quem eu não falava há anos. Todos queriam saber a história, mas uma mensagem me deixou perplexa. É isso que acontece quando você se casa com alguém de classe inferior. Mãe. A mãe de Mark, que passou 15 anos me lembrando que eu não era boa o suficiente para seu precioso filho, ainda o defendia mesmo depois de sua foto policial ter se espalhado pela internet. Emma viu meu rosto. Vovô Smith. Ex-vovô Smith. Corrigi, apagando a mensagem. Ela pode visitá-lo na prisão federal se sentir saudades dele. A página inicial do Financial Times exibia a foto corporativa de Mark ao lado da manchete.
diretor financeiro de empresa da Fortune 500 é preso após esposa e filha exporem esquema de fraude de 2,3 milhões de dólares. O telefone de Raquel tocou novamente. É a promotora. Sim, ela estará aqui amanhã às 9. Perfeito. Ela desligou. A promotora quer agradecer pessoalmente a vocês duas. Ela também está recomendando a Emma para um prêmio de reconhecimento juvenil pela coleta de provas. Mãe, o MIT acabou de tuitar sobre mim. Emma me mostrou o celular. Emma Smith, de 12 anos, a colaboradora mais jovem do MIT a publicar um artigo sobre ética e perícia digital, cuja brilhante investigação levou a acusações federais de fraude. Mensagem do agente Thompson. A fiança de Mark foi negada. Risco de fuga. Jéssica mudou completamente de lado. Temos tudo. Pena mínima de 15 a 20 anos. O depoimento da sua filha é o mais forte que já vimos de um civil. Pela primeira vez em 6 meses, senti que conseguia respirar. As consequências legais foram rápidas e devastadoras para Mark. O juiz federal negou a fiança, leu Raquel em seu laptop na manhã seguinte. Os ativos, totalizando 2,3 milhões, foram congelados imediatamente. O processo da empresa, que busca a indenização de 5 milhões, foi protocolado esta manhã. Os números eram impressionantes, mas concretos. Os cifrão 180 mil foram devolvidos ao Fundo Universitário de Emma em 24 horas por meio de uma ordem judicial de emergência. 500 mil dólares em bens conjuntos estão bloqueados enquanto o processo de divórcio estiver em andamento. Plano de aposentadoria 401k de Mark. Seu valioso portfólio de investimentos e suas criptomoedas, tudo bloqueado por ordem federal. A ordem de restrição foi aprovada. O agente Thompson nos informou no prédio federal, 500 jardas. Nenhum contato com Emma até que ela complete 18 anos. Nenhum contato com vocês, exceto por meio de advogados. A procuradora federal, uma mulher perspicaz chamada Sarah Shen, apresentou as acusações: 18 acusações de fraude eletrônica, 6 acusações de lavagem de dinheiro, conspiração para sonegação fiscal e violações da Lei Rico. Com a cooperação de Jessica Walsh, temos uma condenação garantida. Pena mínima de 15 anos, possivelmente 20, com o agravante de ter roubado de sua filha menor de idade. E quanto a Jéssica? Perguntei. 3 anos em uma prisão federal, seguidos de 2 anos de liberdade condicional supervisionada. Ela nos deu tudo. Gravações que ela fez de Mark planejando fraudes adicionais, provas de que outros 3 funcionários receberam propina, até mesmo o plano dele de fingir a própria morte em Dubai para receber o dinheiro do seguro. Emma ficou boquiaberta. Ele ia fingir a própria morte. O seguro de $1 milhão em nome de Emma fazia parte disso, explicou Sarah delicadamente. Ele planejava que Jéssica recebesse o seguro como beneficiária secundária após sua morte em um acidente de barco forjado. Meu sangue gelou retroativamente. O homem com quem eu havia dividido a cama não era apenas um ladrão. Ele estava planejando algo monstruoso. Senhora Smith, continuou Sarah, com o depoimento de Emma e o seu testemunho, Mark Smith está acabado. Ele nunca mais trabalhará no setor financeiro. Ele nunca mais terá acesso a Emma. A justiça nem sempre funciona de forma tão clara, mas hoje funcionou. 6 meses depois, nossas vidas haviam se transformado de maneiras que eu jamais imaginei serem possíveis. Parabéns pela sua promoção, disse a diretora da UTI, apertando minha mão. Gerente de enfermagem Smith soa bem. O aumento de 40% significou que eu pude pagar nosso novo apartamento sem mexer na reserva universitária restaurada da Emma. Pela primeira vez em 15 anos, eu controlava minhas próprias finanças. Cada conta, cada senha, cada decisão era minha. A história de Emma abriu portas que jamais imaginávamos. O MIT publicou seu artigo sobre perícia digital e justiça familiar, tornando-a a colaboradora mais jovem da história da instituição. Google a convidou para seu programa de jovens inovadores. 3 universidades da Ivy League já haviam entrado em contato sobre futuras bolsas de estudo. Mãe, olha isso. Emma me mostrou o laptop dela durante o jantar. O FBI quer que eu fale na conferência deles para jovens sobre coleta de provas. Raquel havia se tornado mais do que nossa advogada. Ela era da família agora, juntando-se a nós nos jantares de domingo e me ajudando a lidar com minha nova independência financeira. Sabe, disse ela certa noite, enquanto tomávamos vinho, você não tem nada a ver com a mulher que estava sentada chorando no chão da cozinha há 6 meses. Ela tinha razão.
Aquela mulher acreditava que era apenas uma enfermeira, não inteligente o suficiente para entender de finanças, não forte o suficiente para se defender. Essa mulher enfrentou uma sala com 200 executivos, colocou um criminoso na prisão federal e reconstruiu sua vida do zero. Meu celular vibrou com uma mensagem do Michael, o médico do pronto-socorro com quem eu tinha começado a sair. Ao contrário do Mark, ele me apresentou como Olivia, a incrível gerente de enfermagem da UTI que literalmente salvou meu paciente semana passada. Ele respeitava minha carreira, pediu minha opinião sobre investimentos e já tinha criado um vínculo com a Emma por causa do amor que ambos compartilhavam por podcasts de crimes reais. Tenho orgulho de você, mãe, disse Emma de repente. Não só por ter conquistado papai, mas por ter se tornado quem você realmente é. Nós nos tornamos quem realmente somos, corrige, abraçando a forte. O sistema judiciário funcionou exatamente como prometido. Mark aceitou um acordo judicial para evitar o julgamento. 17 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 5 anos. Ele não teve escolha, explicou Raquel enquanto tomávamos café. Jéssica entregou tudo aos promotores. Ela gravou as conversas deles durante meses, pensando que poderia chantageá-lo mais tarde, se necessário. A ironia era deliciosa. Mark, de 26 anos, abandonou sua família porque planejava traí-lo desde o início. O contrato para o livro revelador de Jéssica foi bloqueado por um juiz federal depois que Mark entrou com uma ação judicial da prisão. Criminosos não podem lucrar com seus crimes. Ela testemunhou que Mark teve outros 3 casos extraconjugais durante o seu casamento. Raquel continuou, todos com funcionárias subordinadas. O RH encontrou maneiras de subornar as vítimas para que ficassem em silêncio. Outros $300 mil em fundos desviados. Jéssica recebeu a pena de 3 anos, como prometido, cumprindo-a em uma penitenciária de segurança mínima na Califórnia. Sua vida perfeita do Instagram se resumiu a um número de presidiária e um macacão laranja. Os outros funcionários envolvidos caíram como dominós. 2 contadores juniores se declararam culpados de conspiração. Um vice-presidente que havia recebido propinas foi demitido e enfrentou acusações separadas. A empresa fez uma limpeza geral completa, instalando novos sistemas de supervisão sobre os quais Emma trabalhou como consultora em seu projeto no MIT. Papai me escreveu uma carta, Emma me disse certa noite, segurando um envelope fechado. Você não precisa ler. Ela rasgou o papel ao meio. Eu sei. Ele teve 17 anos para ser um bom pai. Agora ele tem 17 anos para pensar no que jogou fora. A mãe de Mark tentou nos visitar uma vez, exigindo ver a neta. A prorrogação da ordem de restrição também abrangia depois que ela gritou comigo no saguão do prédio, me chamando de vadia vingativa que destruiu um bom homem. As imagens de segurança do ataque de fúria dela viralizaram, aumentando a humilhação de Mark, de diretor financeiro de uma grande empresa presidiário federal número 47293008. Esse foi todo o legado de Mark. Agora, um ano depois, Emma e eu estávamos sentadas em nosso aconchegante apartamento preparando suas redações de inscrição para programas de verão. Ela havia recebido uma bolsa integral para o acampamento de programação para jovens do Google e podia escolher entre diversas oportunidades. Mãe, devo escrever sobre meu pai na minha redação para admissão antecipada no MIT? Ela perguntou. Escreva sobre você, aconselhei. Sobre sua força, sua inteligência, sua integridade. Ele é apenas uma nota de rodapé na sua história, não o capítulo principal. Aprendi tanta coisa naquele ano. Os sinais de alerta que ignorei por 15 anos parecem tão óbvios agora. Sigilo financeiro, comportamento controlador, constante menosprezo pela minha carreira, isolamento dos amigos que o questionavam. Compartilhei essas lições em grupos de apoio para sobreviventes de abuso financeiro, ajudando outras mulheres a reconhecer os sinais. Sabe qual foi a maior lição? Perguntei ao grupo certa noite. Os abusadores contam com a sua insegurança. Mark me disse tantas vezes que eu era apenas uma enfermeira que acabei acreditando. Mas enfermeiras salvam vidas. Tomamos decisões em frações de segundo. Lidamos com situações médicas complexas. Não somos qualquer coisa. Somos essenciais. Michael me pediu em casamento na semana passada, mas eu pedi um tempo. Não porque eu não o amasse, mas porque precisava ter certeza de que estava escolhendo por convicção, e não por necessidade. Emma concordou. Não precisa ter pressa, mãe. A gente se vira bem sozinha. Estávamos mais do que bem. Emma tinha o futuro garantido com um fundo universitário restaurado e ofertas de bolsas de estudo. Eu tinha uma carreira da qual me orgulhava, independência financeira e sabedoria conquistada com muito esforço.
Tínhamos uma outra e uma família escolhida em Raquel e na comunidade de sobreviventes que havíamos encontrado. Mãe, disse Emma certa noite, eu costumava desejar que o papai fosse diferente. Agora estou feliz por ele ter nos mostrado quem ele realmente era. Somos mais fortes sem ele. Ela tinha razão. Mark pretendia nos destruir. Em vez disso, ele nos libertou para nos tornarmos quem deveríamos ser. Hoje faz exatamente um ano desde a prisão de Mark naquela sala de reuniões. Emma, agora com 13 anos, acaba de concluir seu estágio em uma empresa de cibersegurança especializada em detecção de fraudes financeiras. O CEO a orientou pessoalmente, chamando-a de futuro da perícia digital. Já palestrei em 15 conferências sobre abuso financeiro, alcançando mais de 3.000 sobreviventes. O grupo de apoio que fundei tem 847 membros em todo o país, cada um compartilhando sua história e encontrando força na comunidade. Ajudamos 47 mulheres a reunir provas com segurança e a entrar com ações judiciais contra seus agressores. Mês passado trouxe uma inesperada vitória. O recurso de Mark foi negado, e 2 anos foram adicionados à sua pena por perjúrio, quando ele mentiu sobre bens ocultos adicionais durante o acordo judicial. No total, serão 19 anos. Emma terá 32 anos quando ele sair da prisão. Empresa que Mark fraudou recuperou $1,8 milhão e doou $500 mil para programas de prevenção à violência doméstica, em uma iniciativa chamada Olivia Smith. Seu antigo escritório agora é uma sala de bem-estar para funcionários que lidam com estresse. Neste Natal, recebi cartões de 47 mulheres cujas vidas mudaram porque nossa história lhes deu coragem para partir. Uma delas escreveu: "Você me mostrou que a evidência é poder e o poder é liberdade." Emma e eu estamos escrevendo um livro juntas, parte autobiografia, parte guia para reconhecer e escapar de abusos financeiros. O adiantamento financiará integralmente seus estudos no MIT. Ao longo dessa jornada, identifiquei 5 sinais de alerta críticos de abuso financeiro que todas as pessoas precisam reconhecer. Em primeiro lugar, o sigilo financeiro. Se seu parceiro esconde contas, se recusa a compartilhar senhas ou faz você assinar documentos sem explicação, isso não é proteção, é controle. Em segundo lugar, a desvalorização da carreira. Qualquer pessoa que constantemente menospreze sua profissão, seja você enfermeiro, professor, ou CEO, está tentando minar sua confiança e independência. Terceiro, o distanciamento das decisões financeiras. Você deve entender cada conta, investimento e dívida em seu nome. É muito complicado para você, é uma linguagem abusiva. Quarto, mudanças repentinas de comportamento relacionadas a dinheiro, celulares novos, mensagens apagadas, encontros misteriosos. Confie em seus instintos quando os padrões mudarem. Quinto, usar os filhos como moeda de troca financeira. Ameaçar com fundos universitários ou herança para manter o controle é abuso. Simples assim. Existem recursos disponíveis. A Linha Direta Nacional de Violência Doméstica, 1-800-799-7233, conta com especialistas em abuso financeiro. Documente tudo: e-mails, mensagem de texto, extratos bancários, guarde cópias com amigos de confiança. O abrigo para mulheres da sua região pode fornecer encaminhamento para serviços jurídicos, mesmo que você não esteja pronta para sair. Acima de tudo, você não é apenas mais um. Você é suficiente. Você é capaz e merece transparência financeira e respeito. Como diz Emma, as provas são o seu superpoder. Use-as. Família não é uma questão de sangue. Emma me disse isso ontem à noite enquanto analisávamos o pacote de aceitação do MIT. É sobre quem aparece quando tudo desmorona. Ela tem razão. Raquel, que largou tudo para nos ajudar. O agente Thompson, que ainda entra em contato mensalmente. As mulheres do nosso grupo de apoio que se tornaram irmãs na luta pela sobrevivência. Até mesmo Michael, que esperou pacientemente enquanto eu aprendi a confiar novamente. Essa é a nossa verdadeira família. Emma planeja se tornar uma contadora forense especializada em casos de abuso financeiro. Meu pai me ensinou a lição mais valiosa da minha vida, diz ela sem amargura. Ele me mostrou exatamente quem eu não quero me tornar e exatamente porque este trabalho é importante. Mark levou $180 mil, mas nos deu algo inestimável: a liberdade do seu veneno, uma força que não sabíamos que tínhamos e um propósito que ajudou dezenas de famílias a escapar de situações semelhantes. Em sua cela de 6x8. Fico pensando se Mark pensa na casa de 4 quartos que trocou por ganância, na família que destruiu por uma jovem de 26 anos que o traiu instantaneamente, no respeito que sacrificou por dinheiro que agora paga indenizações às suas vítimas. Mas, na maior parte do tempo, eu não penso em Mark. Temos um futuro para construir, Emma e eu.
E ele é mais brilhante do que qualquer coisa que eu imaginava quando era apenas uma enfermeira casada com um monstro. Se você se identificou com essa história, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível escapar. Comente abaixo se você ou alguém que você ama já sofreu abuso financeiro. Esta comunidade está pronta para te apoiar. Inscreva-se e ative as notificações para receber mais histórias de justiça, sobrevivência e triunfo. Lembre-se, você merece transparência financeira. Você merece respeito. Você merece liberdade. Documente tudo. Confie nos seus instintos. E nunca deixe ninguém dizer que você é apenas isso ou aquilo. Obrigado por ouvir nossa história. Que ela lhe dê forças para escrever a sua própria.